Eu queria nesta manhã, irmãos, partilhar um pensamento convosco, um pensamento que eu já partilhei aqui, só que foi naquele período em que nós começámos a fazer as reuniões presenciais e em que o número da assistência era, portanto, reduzido, era apenas com os irmãos mais velhos. E nessa altura, essas reuniões, essas mensagens não ficaram gravadas. Eu sei que não há mensagens iguais, não há ninguém que diga tudo aquilo que disse em determinada altura e se voltar a falar dirá outras coisas e não dirá outras que disse naquela altura, mas é de facto por isso que a palavra de Deus é maravilhosa e ela é nova todos os dias. Quantas vezes lemos uma passagem, lemos-la, há anos que a lemos e sempre encontramos algo de diferente, algo de edificante naquilo que realmente lemos. Mas eu queria voltar a partilhar agora com a grande maioria e pedir desculpa àqueles que já ouviram uma vez, vão voltar a ouvir novamente, mas este pensamento, ele foi dado através de um livro que eu tenho lá em casa e que é um livro de perguntas. É um livro muito velhinho já, mas é um livro que tem realmente muitas perguntas. E houve duas perguntas que chamaram a minha atenção. E a primeira como será para os salvos o primeiro dia na eternidade? Como é que será esse primeiro dia, quando os nossos olhos se fecharem para este mundo e abrirmos os olhos na presença do Senhor? Como é que será esse primeiro dia na presença do Senhor? Em primeiro lugar, quando nós falamos disto, e se falarmos a certas pessoas acerca disto, acerca da eternidade e acerca de como será o primeiro dia na eternidade, para alguns isto é loucura, dirão que eu não estou bom, que alguma coisa se passa comigo. Porquê? Porque, na verdade, nós vivemos num mundo, vivemos numa sociedade em que tudo é relativo. Ou seja, onde não há certeza de coisa nenhuma. Não há certeza de nada. Portanto, as pessoas não têm certezas. Mas há uma coisa que eu quero deixar claro: eu tenho a certeza que quando fechar os meus olhos, eu os abrirei na presença do meu Senhor. Essa é a minha certeza. E sabem porque é que as pessoas, hoje e sempre, mas cada vez mais, para elas tudo é relativo, não há certeza de nada? Porque se têm afastado da palavra de Deus. Porque se têm afastado de Deus. Porque o único sítio onde eu encontro certezas é nesta palavra. Eu não encontro certezas nos homens, antes pelo contrário. Como dizia um grande filósofo do desporto, o que hoje é verdade, amanhã é mentira. Portanto, não há certeza de coisa nenhuma. As pessoas duvidam de tudo e, aliás, se nós pensarmos, mesmo em relação aos grandes estudos acerca da criação, para alguns a evolução, nós vemos que tudo é teorias. Tudo é teoria. Não há certeza absolutamente de nada. E quanto mais as pessoas se afastam de Deus, menos certezas têm.
Quanto mais as pessoas se afastam da palavra de Deus, menos certezas têm. Por isso, irmãos, nós precisamos de estar muito ligados a esta palavra. Porque somente quem está muito ligado a esta palavra tem certezas, não tem dúvidas. Eu sei que há coisas que eu não sei, mas um dia eu vou saber na presença de Deus. Mas há uma coisa que eu não tenho dúvidas, é que este livro é a palavra de Deus. E que este livro que é a palavra de Deus não tem dúvidas, tem certezas. Certezas. E por isso, se nós queremos continuar a ter certezas, queremos continuar a ter convicções, queremos continuar a estar seguros, precisamos de continuar a estar perto deste livro. A estar perto deste livro é estar perto do Senhor. É ser influenciado pelo Senhor. Não é ser influenciado por este mundo, pelas teorias deste mundo, pelas incertezas deste mundo. Porque, como disse, este mundo não tem certezas. O que este mundo tem é desilusões. Cada vez mais desilusões. Certamente eu próprio já desiludi alguém. Todos nós sofremos neste mundo desilusões. Acreditamos em homens. E quanto mais acreditarmos em homens, mais desiludidos ficamos. Por isso, aquilo que nós precisamos não é de ouvir os homens, mas é de ouvir a Deus. E quanto mais ouvirmos a Deus, mais certezas nós temos. O apóstolo João, na primeira epístola, ele, para já, o apóstolo, ele escreve esta epístola porque havia começado um movimento, na altura, que estava a criar grandes dúvidas. Estava a pôr em causa coisas fundamentais. Estava a pôr em causa a divindade do Senhor Jesus Cristo. Estava a pôr em causa a salvação em Cristo Jesus. E por isso, no capítulo 1, ele no versículo 4 diz: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Nenhum de nós consegue ter pleno gozo, plena alegria, alegria completa, gozo completo, em algo que duvida. Em algo que duvida. Portanto, nós só podemos realmente ter verdadeiro gozo, pleno gozo, naquilo em que temos certeza. E é isso que o apóstolo ele diz, para que os crentes naquela altura, para que eles tivessem verdadeiro gozo, alegria. Como diz a própria Escritura, não há alegria, não há maior alegria do que a alegria da salvação. Conhecem alguma alegria maior que essa? Eu não conheço. Conhecem alguma alegria maior do que a alegria da salvação? A alegria deste mundo é temporária. Tudo o que existe neste mundo é temporário. Há muita gente que coloca a sua alegria, a sua satisfação nos bens materiais que passam e que dão uma momentânea alegria. Porque nós vemos isso nas crianças. Elas querem muito um brinquedo. E damos-lhe um brinquedo. Como se a sua alegria dependesse daquele brinquedo. E nós vemos a alegria da criança naquele momento, quando recebe aquele brinquedo. Mas se for preciso, à tarde, esse brinquedo está lá para um canto e já não... E nós quantas vezes somos assim também? Dizemos que se eu tivesse
era a pessoa mais alegre, mais feliz deste mundo. É mentira. Porque se o tivéssemos, quando o tivermos, passado algum tempo, a alegria passará. Mas a alegria da salvação, irmãos, é eterna. Não há ninguém que nos possa roubar esta alegria. Não há nada que nos possa roubar esta alegria. Quando nós depositamos a nossa alegria nas coisas materiais ou numa pessoa, quando essa pessoa desaparece, quando essas coisas desaparecem, desaparece a nossa alegria. Mas a salvação da nossa alma, a alegria, a salvação, ela não está firmada em algo que desaparece, está firmada em algo que é eterno. Está assente naquele que vive eternamente. Está assente na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, que é eterno. E tudo quanto Ele nos ganhou é eterno. Por isso, irmãos, o apóstolo no capítulo 5, e no verso 9, o apóstolo começa por dizer: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Se recebemos o testemunho dos homens, valorizamos tanto por vezes o testemunho, a palavra dos homens. Valorizamos tanto aquilo que algumas pessoas nos dizem. E depois temos desilusões. Mas se valorizamos o testemunho dos homens, o que é que o versículo diz? Porque o testemunho de Deus, o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Há comparação entre aquilo que Deus diz e que o homem diz? Há alguma comparação entre aquilo que o homem diz e que Deus diz? Em quem é que queremos acreditar? Em quem é que queremos, de facto, firmar a nossa fé, a nossa vida? É em coisas que os homens dizem ou em coisas naquilo que Deus diz? Quem é que realmente é Deus? É o homem? Acreditamos mais nele do que acreditamos naquilo que Deus diz? Pelo facto de os homens acreditarem naquilo que os homens dizem, as coisas estão como estão. A desilusão é total. Mas quando se fala na palavra de Deus, aí é o descrédito. Ninguém não querem acreditar porque é uma palavra antiga, uma palavra velha, porque é Deus. O homem só tem a ganhar se atentar para aquilo que Deus diz, para o testemunho que Deus dá, pela palavra do Senhor. E o versículo diz: o testemunho de Deus é este. Qual é o testemunho? O que é que Deus diz? De que é que Deus fala? Fala do seu Filho. Deus fala do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, desde o Gênesis ao Apocalipse, fala do Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro da mensagem. Ele é a mensagem. E é o testemunho de Deus, aquilo que Deus fala é de facto acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca do seu Filho. Como Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, diz, examinai as Escrituras, porque é de mim que elas falam. É de mim que elas falam. É do Senhor Jesus Cristo que a Bíblia fala. É o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o que é que Deus diz acerca do seu Filho? Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem em Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Quem creu no seu Filho, aceita o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Mas se eu rejeito o seu Filho, eu estou a chamar mentiroso a Deus. Estou a dizer que aquilo que Deus diz acerca do seu Filho
não é verdade. Não é exatamente aquilo que é. Portanto, se eu desprezo aquilo que Deus diz acerca do seu Filho, eu estou a chamar mentiroso a Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Não invertamos as coisas. Aquilo que Deus diz é aquilo que está certo. Deus fala acerca do seu Filho. E é do seu Filho que nós precisamos. É o seu Filho que nós precisamos de conhecer. É o que envolve a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo que nós precisamos de facto de conhecer. E, como diz versículo 11, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquilo que Deus diz acerca do seu Filho é a vida eterna. Deus nos dá. Deus quer dar-te a vida eterna. Deus quer dar-te a vida eterna. Agora, para tu receberes a vida eterna, só há uma forma. Essa vida eterna com Deus está no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. Não está noutro sítio qualquer. Não há outra forma de alguém se chegar a Deus a não ser pela pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. Deus quer salvar este mundo. Deus quer dar vida eterna a este mundo. Quer dar a vida eterna com Ele. Quer ter comunhão com o homem. Quer que o homem esteja na sua presença. Mas esta vida está no seu Filho. Se queres receber a vida eterna que Deus te oferece, recebe o Senhor Jesus Cristo. Recebe-o como teu Salvador. Recebe-o e reconhece que Ele foi à cruz e morreu pelos teus pecados. Morreu por ti. Ele não morreu a sua morte, Ele morreu a tua morte. E se queres receber a vida eterna que Deus te dá, ela está em seu Filho, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus porque creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Eu espero que todos vós que aí estáis sentados e todos vós que ouvis, credes no Senhor Jesus Cristo como vosso Salvador. Porque é nele que está a vida eterna que Deus dá. E diz o versículo 12: quem tem o Filho tem vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. Quem tem o Filho de Deus tem vida. Eu pergunto, há aqui alguma dúvida? Normalmente, quando se fala com algumas pessoas descrentes e se fala acerca da eternidade, isso depois Deus é que vai ver. Não é Deus é que vai ver. És tu é que vais decidir o que é que queres fazer. Tu podes ter a certeza da vida eterna, que é isso que nós temos neste versículo. Quem tem o Filho de Deus, já creste no Senhor Jesus como teu Salvador, então tens a vida eterna. Podes estar descansado, podes estar tranquilo, podes verdadeiramente estar descansado, tens a vida eterna. E quem disser o contrário está a mentir, está a fazer Deus mentiroso. Porque é a palavra de Deus que o diz, não sou eu. É a palavra de Deus que o diz. Se fosse eu que o dissesse, então poderia haver dúvidas. Mas não sou eu, é Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que de facto é poderoso. É Ele que diz, se creres no meu Filho, creres que Ele morreu por ti na cruz, tens vida eterna. Passaste da morte para a vida. Deixaste de ser uma criatura de Deus para passares a ser filho de Deus.
Portanto, o que nós temos na palavra de Deus são certezas. Certeza, de facto, da vida eterna. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Alguma dúvida nisto, irmãos? O pior que pode acontecer, irmãos, mesmo nós, como crentes, o pior que pode acontecer é falarmos a alguém e não termos certeza. Manifestarmos alguma dúvida. Se eu não tenho dúvidas, como é que eu posso falar aos outros? Mal comparado, um vendedor, para vender um produto, aquele produto é o melhor do mundo. Não é? Não tenho dúvidas nenhumas acerca daquele produto. É o melhor. E há vendedores que vendem tudo e mais alguma coisa. Não é, como disse, mal comparado. Porque quem nos fala não é um vendedor. Quem nos fala é Deus. Não é um charlatão, não é alguém que diz agora uma coisa e amanhã diz outra. Não. Quem nos fala é Deus. Quem nos diz, tens a vida eterna, é Deus. E por isso, eu estou descansado. Que de facto nada, nem ninguém me roubará realmente esta certeza e este gozo. Então, depois de nós, de facto, nascermos de novo, termos crido no Senhor Jesus Cristo, nós já estamos preparados para nos encontrarmos com Deus. Eu hoje estou tranquilo. Se o Senhor me chamar hoje, eu sei que vou estar na sua presença. E espero que todos vós. Portanto, o que é que será no dia em que nós fecharmos os olhos para este mundo e abrirmos os olhos na presença de Deus? Como é que será? Em João, no capítulo 16, João no capítulo 16, nós lemos assim, verso 22. Assim também vós, agora, na verdade, tende tristezas, mas outra vez os verei, e o vosso gozo, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vos tirará. O Senhor Jesus Cristo, Ele está a falar aos seus discípulos. Vós agora tendes tristeza. Mas virá o dia, quando vocês me voltarem a ver, quando eu voltar a estar convosco. Agora, vocês têm tristeza, e quantos momentos nós também neste mundo temos tristeza? Quantos momentos de tristeza, quantos momentos também de sofrimento? Mas quando nós voltarmos a ver o nosso Salvador, voltar a vê-lo, quando nós nos encontrarmos com Ele, o vermos face a face, o nosso gozo, o sofrimento terminou. Não há mais sofrimento, não há mais tristeza. O que vai haver é gozo, é alegria. E sabem o que o versículo a seguir, o 23, diz? Naquele dia, nada me perguntareis. Irmãos, quando eu chegar à presença do Senhor, o facto de contemplá-lo, estar com Ele, vê-lo face a face, eu não vou ter pergunta nenhuma para fazer. Eu não vou ter nada para dizer. Eu quero contemplá-lo. Eu quero olhar para Ele. Eu quero sentir o gozo e a alegria de estar na sua presença. Eu vou estar tão fascinado, que eu não vou ter perguntas para fazer, não vou ter nada para dizer. Possivelmente, nós já tivemos alguma experiência assim, em que, perante algo fantástico, ficamos sem palavras. Perante uma paisagem, perante alguma coisa, ficamos sem palavras, sem nada para dizer, fascinados com aquilo. Agora imaginem, o que é que vai ser
estar na presença do Senhor, contemplá-lo, estar com Ele. Não vai haver perguntas para fazer. É unicamente estar na sua presença e realmente contemplá-lo. Desfrutar daquele momento, poder ver o meu Salvador, aquele que deu a sua vida por mim. Poder inclusivamente olhar e ver as marcas nas suas mãos, nos seus pés, as marcas do sofrimento pela minha salvação, porque a minha salvação custou-lhe muito. A minha salvação, de facto, Ele pagou um preço tremendo por ela. E na sua presença, eu não vou ter nada para dizer. Eu vou contemplá-lo. Eu vou estar cheio de gozo e alegria. Mas há uma coisa que tem que ficar claro. Eu tenho a certeza que vou estar na presença do Senhor. Só mais uma em Lucas, no capítulo 16. Capítulo 16, e nós temos a história, a partir do versículo 19, fala-nos do rico e do Lázaro. Fala-nos de dois homens. Um, que diz a Escritura, que diz, havia um homem rico e vestia-se púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalado e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, só que os que quisessem passar daqui para vós não podiam, nem também os de lá passar para cá. E disse ele: rogo depois ao Pai que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos for ter com ele, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Lázaro, este homem que comia das migalhas que caíam da mesa do rico, morreu. Foi levado, ele abriu os olhos, ele fechou os olhos para o tormento que vivia neste mundo. Abriu os olhos para a consolação eterna. Abriu os olhos na presença do Senhor. O rico morreu também. E nós lemos aqui que ele foi levado para onde? Para o inferno. Ou seja, ele fechou os olhos para toda a sua opulência neste mundo e abriu os olhos em tormento, em sofrimento eterno. Ele só percebeu o erro que cometeu quando abriu os olhos e viu onde estava. Não cometas o mesmo erro deste homem. Deus está dando a oportunidade a todos a que abram os olhos na sua presença para o gozo eterno. Deus está dando a oportunidade a que todos, quando fecharem os olhos para este mundo, abram os olhos na sua presença. Este homem só se apercebeu do erro quando abriu os olhos, de facto, no inferno. E depois, aí, já não havia nada a fazer.
Se alguém vos disser que depois de morto, depois de partires ainda pode haver alguma alteração, é mentira. A palavra de Deus é clara. És tu que decides agora e aqui onde é que queres abrir os olhos. Ou abres, quando fechares os olhos para este mundo, abres os olhos para contemplares o teu Salvador? Ou então, quando fechares os olhos para este mundo, abrirás os olhos para um tormento eterno. A escolha é tua. Que nenhum de nós que aqui está cometa a loucura de desprezar a salvação, a vida eterna que Deus continua ainda a oferecer a este mundo. E essa vida está no seu Filho, no Senhor Jesus Cristo. Foi isso que lemos ou não nas Escrituras? É isso que é a verdade. Portanto, a pergunta coloca-se: onde é que queres abrir os olhos? Na presença do Senhor ou no tormento eterno? Cada um responda ao Senhor. Amém.